Galera, é o seguinte, uma coisa é certa, a esse momento a nova geração já era para estar muito à frente do que realmente está em diversos sentidos. Até agora, apesar de diversas promessas em que algumas já foram comentadas por nós por aqui, poucos são jogos de fato lançados para o novo console da Sony que fazem a gente ficar boquiabertos com visuais ou até funcionalidades de nova geração. E não, gráficos de fato não são tudo, mas sabemos que são uma das principais ofertas atualmente para você comprar um novo console. Então eles não podem ser desconsiderados na hora que você for escolher a plataforma em que você quer pagar 5 ou 4 mil reais. Só que, enquanto essa nova geração não vai pra frente atender nossas expectativas, nós temos o PS4 Pro no mercado, levantando diversas dúvidas. Uma delas, por exemplo, já que o PS5 não tá engatando como deveria estar, o PS4 Pro ainda vale a pena ser comprado? Uma pergunta que persiste mesmo com o fim da geração em que ele faz parte. E bem, já conversamos sobre a minha opinião acerca do PS4 Pro mediante os valores que estão cobrando, então hoje, especificamente, nós vamos falar o que ele tem feito no principal cenário em que ele está inserido. E esse cenário é o cenário dos jogos cross-gen. Assim, o caso mais peculiar que temos para poder destrinchar isso é nada menos do que God of War Ragnarok rodando na antiga e na nova geração. Podemos dizer que com esse jogo, o PS4 Pro mostra para diversas empresas como utilizaram mal o seu poder, e nós vamos entender isso hoje, na prática. Mas claro, antes de continuarmos, não esquece que você que curte o meu trabalho aqui no canal pode agora apoiá-lo se tornando um membro, e também clica no gostei porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia, acompanha os shorts diários que eu venho postando por aqui e se inscreve ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então a gente vai se aventurar pelas terras nórdicas agora, usando principalmente o PS4 Pro como equipamento. E para começar, por que God of War Ragnarok foi escolhido para lidar com um tema em que a gente vê como usaram mal o poder do PS4 Pro até agora? A primeira justificativa é bastante simples, ele é um exclusivo da Sony. Ser exclusivo da marca já o coloca num patamar excelente no que diz respeito à otimização, e isso serve tanto para o PS5 quanto para o PS4 Pro. E hoje em dia é algo extremamente importante, especialmente considerando que o PS4 Pro faz parte de uma geração que já está no seu fim. Só que o assunto vai muito além disso. Apesar de ter resultados exuberantes tecnicamente, mesmo rodando no PS5, God of War Ragnarok tem marcas da oitava geração. Isso não quer dizer que ele seja um jogo ruim no console mais novo, bem pelo contrário, mas o caminho tomado aqui, na plataforma mais recente ao menos, não foi tão interessante quanto no PS4 Pro. E mesmo dizendo isso, talvez ainda esteja tudo muito obscuro no entendimento de vocês, então eu vou simplificar com outro exclusivo para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Digamos que enquanto a Santa Mônica se dispõe em dizer que seu motor gráfico é bom o suficiente para usar tudo que o PS4 Pro e o PS4 base tem de poder, ao mesmo tempo em que se comporta muito bem no PlayStation 5, a Guerrilla Games com Horizon Forbidden West faz questão de mostrar um cenário totalmente o contrário. Forbidden West é um jogo deslumbrante em qualquer plataforma, mas apesar de ser muito competente no PS4, sua supremacia é mesmo vista na capacidade técnica do PlayStation 5. Por isso que existem pontos que determinam Ragnarok como um gráfico incrível no PS4, mas não espantando no PlayStation 5. E antes de delimitar cada elemento pra gente poder dissertar sobre isso, vale dizer que era exatamente esse tipo de coisa que a desenvolvedora buscava alcançar. Em nota oficial, a Santa Mônica deixa claro que God of War Ragnarok utiliza uma tecnologia focada no PlayStation 4. O PlayStation 5 só tem o objetivo de expandir levemente algumas coisas. E a primeira coisa que precisamos falar é sobre os avanços encontrados do game de 2018 até aqui, para que a gente possa entender esse cenário. Existiram alguns bem significativos, outros mais subjetivos e um ou outro que simplesmente não apresentou evolução alguma, como por exemplo o espalhamento de subsuperfície na pele dos personagens. Assim como no de 2018, parece que a luz em alguns momentos não se comporta de maneira eficaz nos modelos dos personagens. Já em outros, o recurso faz o seu papel. E esse tipo de comportamento independe da plataforma de execução, ou seja, você vai encontrar essa deficiência tanto no PlayStation 4 como também no PlayStation 5, comprovando que é uma tecnologia focada no console de oitava geração da Sony. Isso ocorre muito provavelmente sentindo falta da maior capacidade tecnológica que a geração do PlayStation 4 não consegue ofertar ao motor gráfico que é focado nele. Além disso, podemos dizer que as texturas estão basicamente com as mesmas capacidades do jogo anterior, mas se diferenciam no PlayStation 4 Pro e no PlayStation 5 por detalhes, algo que é gradativo. Exemplo, o PS4 Pro tem melhores texturas do que o PS4 base, enquanto que o PS5 tem melhores texturas com mais elementos do que o próprio PS4 Pro. No geral, isso aconteceu pelo simples levantamento de resolução desses consoles.
Ragnarok roda em 1080p no PS4 base, usa a resolução dinâmica com valores que variam entre 1440p e 1656p no modo resolução do PS4 Pro e em 4K nativo no PS5. Naturalmente, para tirar vantagem da maior resolução, existem alguns detalhes a mais em algumas superfícies, que contam como vantagem pro PS5 sobre o PS4 Pro e pro PS4 Pro sobre o PS4 Slim. Mas honestamente, textura de superfícies não é o que se destaca aqui, porque o acréscimo de detalhes é pequeno o suficiente para fazer com que os holofotes se voltem para o PS4 Pro, já que a sensação é a de que ele consegue acompanhar o PS5 muito bem nesse sentido. E bem, para irmos a fundo nesse assunto, vale dizer que normalmente quando se tem um foco no 4K, mas essa resolução nativa não é atingida, os desenvolvedores no PS4 Pro sempre optam por focar na técnica de checkerboarding para poder alcançar os seus resultados. Só que aqui isso não aconteceu. Para poder se aproximar do PlayStation 5 na resolução, foi usada uma técnica de reconstrução temporal, que considera pixels renderizados anteriormente para poder reconstruir a imagem que está sendo feita agora. E julgando como a imagem se desempenha de forma tão cristalina, temos uma vantagem na técnica se comparado ao checkerboarding que foi utilizado no jogo de 2018 no PS4 Pro também. Só que isso não é tudo para justificar a vantagem da técnica nesse motor gráfico em específico, e eu vou explicar. No PS4 Pro, assim como no PS5, temos o modo Performance. Os dois usam a resolução dinâmica, só que no PS5 o jogo passa a maior parte do tempo em 1872p, enquanto que no PS4 Pro em 1080p. O interessante aqui, no entanto, é que comparado ao de 2018, temos resultados mais ambiciosos nesse modo, considerando o PlayStation 4 Pro. Ragnarok no PS4 Pro se sustenta no modo Performance em 1080p, mas tem a tentativa de subir essa resolução, enquanto que o de 2018 fica sempre na sua zona de conforto em 1080p e ainda assim tem muito mais dificuldade na taxa de quadros por segundo aos 60 FPS. Ainda não é um modo que eu recomendaria jogar o Ragnarok na plataforma, mas com toda certeza os resultados são mais interessantes aqui do que no jogo anterior. E sim, como vocês já devem suspeitar, no PS5 os 60 quadros por segundo são estáveis e encontramos também a tentativa de chegar nos 120 FPS caso você escolha o modo dedicado a isso. Só que ele só é interessante com a aplicação do VRR, o Variable Refresh Rate, que agora está disponível na plataforma de nova geração também, porque é com isso que você consegue sincronizar o que o jogo apresenta com o que a TV exibe, porque nem de longe aqui encontramos uma performance estável. Mas com a tecnologia isso não é um problema, porque você não vai perceber essas quedas. Obviamente, com esse cenário agora dissecado, a gente já pode se focar na qualidade dos dois consoles e ver o que temos e o que não temos em cada um deles nesse jogo. E os resultados mostram como a oitava geração é capaz de impressionar ainda e como todas as outras anteriores deveriam ter feito com os jogos cross-gen. Para começar, quero falar do primeiro aprimoramento que chama verdadeiramente a atenção, que é a renderização de fios de cabelo ou de pelos. Nem todos os personagens ou assets tinham uma boa representação lá em 2018, e felizmente não é o que acontece aqui. Ao longo das minhas 27 horas jogadas nos dois consoles, percebi que existe uma ênfase muito grande no elemento, porque ele vai predominar durante toda a narrativa. Mais personagens fazem participação incisiva na história, justificando com que eles ganhem mais tempo de tela, e o mesmo acontece com lobos também. A todo momento você vai encontrar os lobos, que têm uma importância significativa para a trama do jogo e para a mitologia nórdica como um todo. Então, trazer aprimoramento nesse sentido foi fundamental, porque os pelos ou cabelos aparecem a todo momento. Longe daquela textura chapada que simulava o cabelo de Atreus no de 2018, por exemplo, porque agora temos algo muito mais próximo de fios de cabelo mais fidedignos. A barba de Kratos ganhou mais individualidade e também mais volume. E os lobos, julgando como eles apresentam o recurso, usam a técnica primária que Ratchet & Clank Rift Apart utilizou, chamada de textura em casca, que é usada para simular uma grande quantidade de pelos e gerar volume com isso. O melhor de tudo é que esses aprimoramentos são vistos em qualquer que seja a plataforma que você for jogar o game, seja no PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e até o PlayStation 5, obviamente. Mas existem adendos, veja bem. Quanto menor a resolução, mais fragmentados os pelos podem ficar quando vistos de muito perto por conta da densidade em que eles são apresentados. E talvez em nível de qualidade de detalhes, esse seja o ponto que mais distancia o PS5 do PS4 Pro. O que acontece é que no PS4 Pro a gente tem uma técnica de reconstrução, e isso é uma característica dela. Os pixels não estão sendo renderizados nativamente em 4K. Digamos que esse resultado mais fragmentado é resultante dessa quebra de pixels se reconstruindo.
então é natural. Não é algo que você vai perceber durante a jogatina com veemência, mas se você parar para poder focar naquele elemento, é notável. Mas como tudo até aqui direciona a supremacia do PS5 para detalhes, o mesmo também vale para a neve, mas é algo que acontece em etapas. A primeira etapa está na evolução do elemento como um todo. Comparado ao de 2018, o Tessellation, ou a técnica que adapta o recurso para cá, precisou trazer mais aprimoramentos focados no dinamismo para apresentar deformidade no elemento agora. Isso se justifica porque a neve parece ter ganho uma camada mais intensa na sua formação, o que pode ter acontecido por conta do Fimbulwinter, que é o inverno que demarca o início do Ragnarok na mitologia nórdica. E como é nesse ponto que o jogo começa e se passa basicamente, faz todo o sentido ser isso a justificativa do aprimoramento. Temos mais neve em absolutamente tudo, a todo tempo praticamente. Só que a segunda etapa vai para o PlayStation 5. Digamos que durante a simulação, a geração de partículas em tempo real utilizando o processador de vídeo faz com que essa neve seja melhor representada aqui. Isso é algo que, como já era de se esperar, também acontece com as sombras e com as partículas, já que elas aparecem em melhor qualidade e em maior quantidade no console de nova geração. Só que quando o assunto é esse, relacionando especificamente com as sombras, automaticamente nós somos direcionados para a iluminação indireta. A técnica de iluminação global aqui, considerando que estamos falando de algo para o PlayStation 4, continua impressionante. No PS5, o Ambient Occlusion, que define o rebatimento da luz nas superfícies, tem melhores resultados nas sombras mais opacas e por isso é mais eficiente na hora de criar profundidade na cena. Só que o diferencial está muito relacionado a como a técnica usa o arrojo de cores para influenciar no ambiente. Ou seja, a luz vai ser influenciada pela cor de um objeto ao chegar na superfície direcionada. Nisso, o jogo brilha em qualquer uma das versões. Existem cenários que têm a atmosfera composta apenas por isso, e é realmente incrível considerando a tecnologia de um PlayStation 4. O problema é que por uma limitação da tecnologia em função do seu foco no PS4, existem algumas funções que não acompanharam a idealização do time de desenvolvimento, porque com certeza os pontos que eu vou citar aqui agora foram limitações. Quando você chega na Terra dos Anões, por exemplo, o dia ensolarado do local não consegue criar contraste de sombras escuras em diversos locais. A área sombreada é muito mais acinzentada do que escurecida ao receber a influência da sombra, e como consequência, o personagem quando aparece sobre ela não parece coexistir com o ambiente, tudo parece incoerente. E isso acontece muito nesse cenário, não se acentuando apenas na parte externa. Nas cavernas que Kratos vai explorando, também vemos esse tipo de problema. Os reflexos são muito amparados pela 8ª geração também, ainda que o jogo rode no PS5. Temos a técnica de espaçamento de tela e também os cube maps pré-calculados. A limitação da primeira é fazer com que o reflexo suma dependendo do ângulo da câmera. Já a segunda é limitada, porém é interessante, e isso vale para as duas gerações. O que acontece com os cube maps pré-calculados é que nem sempre eles conseguem refletir com fidelidade o que está acontecendo no cenário, porque é basicamente uma imagem estática na maior parte dos casos. No PS5, ela parece se alinhar melhor com o que a segunda técnica está fazendo para poder cobrir as suas falhas e apresentar um resultado mais fidedigno de uma forma geral. Aparentemente, usando o maior poder da plataforma, esses cube maps aqui usam valores informacionais da luz para poder refletir o ambiente. E por isso, existem diferenças nesse sentido quando comparado ao PS4 Pro. Mas, se direcionando especificamente para o PS4 Pro, ainda que os reflexos não sejam tão bons, eles conseguem estar melhor alinhados com o que a outra técnica está fazendo. Então a maior parte das falhas vai ser escondida. Você precisa ficar procurando bastante para poder encontrar alguma. Mas é claro que esses pequenos problemas ou limitações não desmerecem toda a maestria técnica desse jogo, que na verdade se sustenta muito bem graças à incrível base introduzida no de 2018, algo que na minha opinião serve para todos os outros aspectos também. E mais importante do que isso, usuários que já possuem o PS4 Pro podem desfrutar tranquilamente da experiência, porque ela se aproxima bastante do que a gente viu no PlayStation 5. Como a gente comentou aqui, tá tudo concentrado em detalhes, e eu volto a dizer o que eu sempre costumo comentar nos vídeos relacionados ao console aprimorado de 8ª geração da Sony. Infelizmente, a gente não conseguiu aproveitar o máximo dele enquanto ele estava com seu tempo de vida útil. Mas deixa aí no campo dos comentários em qual plataforma você jogou ou pretende jogar God of War Ragnarok. Eu quero ler a sua opinião e, quiçá, a sua experiência, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curte o trabalho que eu faço aqui no canal, considere se tornar um
um membro, porque dessa forma você apoia e incentiva a produção de cada vez mais vídeos. E também não se esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a voação do dia e se inscreve pra não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Lembrando que eu tô postando shorts aqui também no YouTube diariamente, então não se esquece de estar sempre atento aqui no canal pra poder não perder nada, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.